farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou Carlos Oliveira. Bem-vindo à 54ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é A História Repete-se. É verdade, a história repete-se, mas infelizmente as pessoas tendem a não aprender com a história. Ora, é exatamente sobre isto que eu quero falar hoje. Muitos exemplos poderiam ser aqui dados, mas apresentarei um que, pela sua atualidade, merece séria consideração, como verás. Ao meio-dia do dia 21 de novembro de 1918, exatamente o que ouviste, 1918, as sirenes soaram em toda a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, para anunciarem o fim do confinamento e o regresso à normalidade depois de um ano duríssimo. As autoridades tinham imposto duras medidas para suster o contágio mortífero da pneumónica, também conhecida como gripe espanhola, que fustigara a população durante aqueles longos meses, um ano. Já estavam todos fartos do isolamento social. Será que nos faz lembrar alguma coisa a nós? Alguma coisa que esteja a acontecer connosco atualmente? Depois que soou a sirene, os restaurantes e bares encheram-se de gente. As multidões celebraram, lançando as máscaras ao lixo e acorrendo aos teatros. A euforia era enorme, por terem vencido a pandemia mais mortífera da história da humanidade. Ou assim pensavam eles na altura. São Francisco tinha sido uma das primeiras cidades a tomar medidas de distanciamento social e a fazer o uso obrigatório de máscaras para mitigar o contágio da pneumónica. Naquele mês de novembro, os novos casos de infecção tinham caído de forma sustentada e, ao crerem que a situação estava controlada, as restrições foram levantadas. Não é preciso grande imaginação para antecipar o que aconteceu a seguir. Algumas semanas depois daquele toque da sirene, São Francisco estava a braços com uma subida em flecha de novos infectados. A cidade de São Francisco, incapaz de controlar o surto, tornou-se na cidade mais atingida pela pandemia no país, com largas dezenas de milhares de casos de infecção e com milhares de mortos. Mais de 100 anos depois, é notável concluir que muito pouco mudou na reação a um surto viral altamente contagioso e mortífero, como é agora o que está a acontecer connosco com a Covid-19. As lições aprendidas com esta tragédia mundial deveriam servir de farol para a sociedade que nós temos hoje. Muito mais alfabetizada, muito mais informada, interligada, globalizada e capaz de extrair conhecimento do passado de modo muito mais fácil e célere. Porém, o que nós temos é, grosso modo, o mesmo tipo de problemas com a história a repetir-se. A história repete-se continuamente. Todavia, ainda vamos a tempo de usar os exemplos do passado para evitar catástrofes maiores, tanto em situações pandémicas quanto em outras situações. Tudo isto é duro demais para se ignorar e desperdiçar as lições da história. Agora, presta bem atenção ao seguinte. Se isto é verdade quanto à realidade pandémica, é verdade em relação a muita outra coisa. E há mais uma em especial muito importante que quero aqui destacar, que a maioria das pessoas não está a considerar e a levar a sério. Quando o homem foi criado, Deus colocou num verdadeiro paraíso, no Jardim do Éden. Naquele ambiente só havia vida. Tudo vivia. O homem, toda a espécie de animais, plantas, árvores, todo o tipo de vegetação. Porém, no ar havia um aviso para a morte. Deus disse, lemos isso no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sim, disse Deus, certamente morrerás. Ora, nós somos informados pela mesma Bíblia que Satanás, entretanto, intrometeu-se entrando em cena e semeou a dúvida na mente de Eva, a primeira mulher, dizendo-lhe, lemos isso também no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, nos versículos 1 a 4. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, certamente não morrereis. Ora, o lançamento da dúvida sobre o que Deus dissera foi o primeiro passo para levar o ser humano a negar a palavra de Deus. Primeiro,
é levantada a questão de se Deus tinha falado. E depois, seguiu-se abertamente a contradição àquilo que Deus havia dito. E o que aconteceu, nós sabemos que foi trágico. O homem foi cedendo progressivamente, até que por fim curvou-se perante a serpente e reconheceu-a como Deus e a origem da verdade, de facto da mentira, transvestida de verdade. Sim, a serpente desalojou Deus e a sua mentira suplantou a verdade divina. Assim aconteceu com o homem que caiu com o engano. E assim acontece com a posteridade do homem caído, o homem atual do século XXI. A palavra de Deus deixou de ter lugar no coração do homem natural e a mentira da serpente passou a ter esse lugar. Quando nós examinamos o coração do homem, vemos que existe nele um espaço para a mentira de Satanás, mas nenhum lugar, absolutamente nenhum espaço para a verdade de Deus. A situação conjuntural inverteu-se. Com a entrada do pecado veio a morte, como Deus disse que iria acontecer. Acontece sempre tudo como Deus diz. É bom que saibas isso. E a morte permeou toda a criação. Permeou o homem, toda a espécie de animais, plantas, árvores, todo o tipo de vegetação. Tudo passou a morrer. É esta a nossa condição atual. Morte a toda a nossa volta. Mesmo estando vivos, estamos a morrer, pois diariamente sabemos que células morrem no nosso corpo. E os nossos jornais são também disso um testemunho constante, pois as suas páginas necrológicas, páginas que anunciam a morte, são uma constante diária. Quero agora chamar a atenção para o contraste notável entre o aviso feito no Jardim do Éden por Deus e o aviso que Deus agora, atualmente faz. Que Deus faz neste momento a todos nós. Então, quando tudo em redor era vida, Deus falou de morte. Agora, pelo contrário, quando tudo em volta de nós é morte, Deus fala de vida. Então, a palavra de Deus era: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, a palavra de Deus diz-nos: crê no Senhor Jesus Cristo e viverás. E assim como no Éden o inimigo procurou tornar nulo o testemunho de Deus, como resultado de comerem do fruto pela desobediência, do mesmo modo agora ele procura anular o testemunho do Senhor como resultado das pessoas também não obedecerem, neste caso ao Evangelho, crendo. Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém a serpente disse: certamente não morrereis. E agora em que a palavra de Deus declara de forma bem clara que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, como lemos em João 3,36, a mesma serpente procura persuadir as pessoas a não crerem e nem a tão pouco deverem presumir que têm a vida eterna, não se importando que façam tudo e mais alguma coisa, pois sabe que essa via é igualmente caminho de perdição, pois agora apenas o crer salva o homem. Deus agora diz para se crer apenas, para se crer tão somente, sem termos que fazer o que quer que seja. A Bíblia é bem clara. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Diz ele no capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto é, crendo. Isto não vem de vós, não é das obras. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos, pois, salvos crendo. Não temos que fazer nada, pois além do mais, se tivéssemos que fazer alguma coisa, nunca saberíamos se estaríamos salvos, se tínhamos feito tudo aquilo que seria necessário. A história repete-se, mas infelizmente as pessoas tendem a não aprender com a história. E o pior, no caso que apresentei, é que as consequências são bem mais gravosas, porque são consequências eternas. Será de admirar, depois de no Éden vermos o primeiro homem a não crer no que Deus disse e a não crer na inevitabilidade do juízo sobre a desobediência, vermos agora os seus descendentes não crerem igualmente em Deus e na realidade e na inevitabilidade do inferno e da punição eterna para quem não obedece ao Evangelho, crendo? Não queiras repetir a história, pois seria absolutamente e eternamente trágico para ti. Satanás, ardilosamente, desacreditou a palavra de Deus, privando o primeiro homem de algo que seria benéfico para ele. Ora, sabe que ele continua a fazer o mesmo agora. E tu és o alvo. Ele quer privar-te daquilo que é muito mais benéfico no teu caso. Nota aqui então como agora ele não se apresenta de cara destapada, mas de forma subreptícia, transfigurada. Não sejas ingênuo e abre a pestana, pois ele é perito na arte do engano.
Na sua astúcia, Satanás pôs em dúvida o amor de Deus pelo primeiro homem, como faz de igual modo em relação, agora, ao homem contemporâneo. Ele disse então, por outras palavras, por que é que Deus não vos deixa comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Ele é amor. Tantas vezes ouvimos este argumento falacioso nos nossos dias. Se Deus é amor, por que é que há guerras? Por que é que há terremotos, cataclismos, doenças? Por que é que há crianças? Tantas vezes ouvimos isto, que já cansa ouvir o disco arriscado de Satanás, mas que os distraídos não identificam. Oro para que não sejas um deles. Na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26, que a pregação de Jesus Cristo, neste momento, visa todas as nações, o que te inclui a ti, para a obediência da fé. É assim que está escrito. A pregação de Jesus Cristo a todas as nações para a obediência da fé. Não repitas a história desobedecente. Tens neste momento uma oportunidade dourada para obedecer, crendo. Como diz claramente a Bíblia, a cada ser humano hoje, a ti também, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Os vírus se multiplicam nas células infectadas e há variadas doenças que por eles são causadas. Sabemos que o ser humano é dominado pelo mal, porque um vírus infectou o seu sistema moral. Com livre-arbítrio de escolha, escolheu a tentação e sofre as consequências da sua má decisão. Abriu a porta ao pecado que assolou a humanidade, que a separa de Deus e lhe rouba a identidade. Vírus espiritual que sabe dissimular, por ele toda a criatura é motivada a pecar. E se desdobra em viroses, como a inveja, a mentira, o orgulho, a arrogância, que a paz à alma tira. Traz com ele a transgressão, o sofrimento e a dor. Pecar é rebelião contra a lei do Criador. Criado à sua imagem e à sua semelhança, o homem errou o alvo e quebrou sua aliança. Foi a imagem divina, por ele desfigurada, pela sua natureza totalmente depravada. Este vírus bem cruel trouxe consigo a morte, injustiça e conflitos para o inferno passaporte. Semeia fomes, doenças, amarguras, aflições, que para o homem são sentenças face às suas transgressões. Pelo pecado condenado, precisa de remissão, pois já nasce pecador, seja em qualquer geração. Mas o Todo-Poderoso é fonte que gera vida, e a alma que se arrepende será por ele acolhida. Basta ativar a sua fé, com todas as forças crer, naquele que em seu lugar, na rude cruz, quis morrer. É o farol que